e familiarizados comigo, afinal de contas, a gente teve 3 semanas aí de vídeo. Boa noite. Estão bem? Como que vocês estão? Espero que bem, né? Imagino que um pouco ansiosos, isso é normal. A prova está aí chegando. Bem, que bom. Mas é importante também vocês terem confiança, né, no trabalho que vocês vêm fazendo e desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo desse ano. Isso é fundamental, né? Porque é esse processo que leva ao resultado, não tem muito segredo, né? Eu costumo pensar no vestibular e nessas provas como uma maratona, né? Não uma corrida curtinha. Eu sei que 13 semanas não é muito tempo, mas é um tempo razoável de preparação, e é esse trabalho, né, que vai se acumulando, esse ritmo que vocês têm que ir pegando e repetindo, estudando, fazendo, que vai aumentando de um modo muito grande a chance de vocês. Gente, eu queria então começar a aula de hoje, a aula de revisão, essa segunda aula. Eu lembro que teve alguma dúvida que ficou para trás na aula passada. Então, se por acaso quem ficou com essa dúvida quiser agora, a gente pode começar a aula com isso. E aí, então, efetivamente, eu vou falar para vocês um pouco melhor, né? Passar o índice de aula para a gente entender o que a gente vai ver hoje, então, e qual que é o plano para o nosso encontro de hoje. Então, ficou essa dúvida mesmo? A gente vai ver como que é. Queria... Posso iniciar, então? Foi a Rafaela, foi você mesmo. E aí, Rafa, você quer fazer a pergunta? Então, eu tenho algumas dúvidas sobre a escrita mesmo do texto, porque eu li em alguns lugares, Uhum. a primeira coisa, eu li em alguns lugares que não podia usar aparentemente ou a prior como para fazer ligação de um compasso para o outro. Tem alguma coisa a ver com isso mesmo? Ou, tipo, o que eu vi estava equivocado? Olha, eu não tem nenhuma regra expressa que proíba o uso dessas duas expressões. É, a expressão aparentemente, de cara, eu acho que ela tende a tirar um pouquinho a força de um texto argumentativo, né? Porque um texto argumentativo, ele é um texto no qual você quer convencer o teu leitor. Então, você quer passar algum grau de certeza daquilo que você está falando, você quer passar uma certa confiabilidade, digamos assim, como se você soubesse bem aquilo que você está falando. Então, não é que você não pode usar o aparentemente, mas ela é uma expressão que muitas vezes ela pode talvez enfraquecer, é quase como eu acho, ou talvez, né? Essas expressões de titubeio num texto dissertativo, você tem que tomar cuidado, eu acho que é mais isso. Eu não iria numa linha do tipo, olha, não use, você está proibido, isso vai abaixar sua nota, não iria em algo assim, mas eu te diria com certeza, tipo, use com cuidado, veja se realmente é necessário, mas por conta disso, né, porque o texto dissertativo, ele é um texto que ele tem uma certa autoridade, a gente está tentando passar uma certa certeza para persuadir, né, para persuadir do nosso ponto de vista, para persuadir sobre a nossa argumentação. Aí você perguntou do a priori. O a priori eu não vejo muito problema. Ela é uma expressão pouco usada, né? Ela é quase que assim, ela não é tão corrente, mas eu não vejo, não te diria assim, é uma coisa que você não pode usar. Então, não sei assim, eu acho que são duas expressões que você tem que ser cuidadosa. Acredito que possam ter outras expressões que podem provavelmente dizer melhor aquilo que você precisa, né? O a priori, ele dá a ideia de algo assim, inicialmente, ou para início de conversa, ou para começo de discussão. Eu acho que talvez essas são outras expressões que talvez possam ser um pouco mais interessantes. Mas também não poderia te dizer assim, olha, o Enem diz que você não pode usar essa palavra, ou essa palavra, se você usar ela, é uma palavra ruim, ou ela está incorreta. Então, foi? Entendi, professor. Obrigada. Maravilha. Mais alguém, gente, para a gente iniciar? Mais alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário?
Então tá. Gente, então, antes de começar efetivamente a aula de hoje, eu vou retomar um pouquinho, né, da aula passada, muito brevemente, para a gente se situar, para a gente entender onde é que a gente está, para a gente, então, ir para frente. Na aula passada, a gente conversou bastante sobre aspectos que são fundamentais, né, para uma boa dissertação, que não podem faltar. Eu falei com vocês, a gente retomou juntos elementos como coesão, coerência. A gente falou, eu falei muito para vocês, falei sobre a necessidade do uso da norma culta, né, de tomar cuidado com essa parte gramatical. Eu estou falando de concordância, de uso de vírgula, acentuação, dois S, cedilha, etc., né, essa parte da norma culta, isso é fundamental, é um critério bem importante no Enem. Daí uma coisa que eu falei bastante com vocês, né, que realmente eu acho que é fundamental, vocês fazerem aquilo que eu chamei de projeto de texto, né, essa expressão, na verdade, não é minha, é uma expressão do próprio Enem, mas ela é equivalente à ideia de um esqueleto, de um rascunho, né, é um projetinho de texto, assim, como eu disse para vocês algumas vezes na aula passada, eu acho que o texto de vocês, o meu pelo menos, sempre que eu pratiquei, ou quando eu fiz a prova, ele, de certo modo, refletiu bastante esse meu projeto, né, esse meu rascunho. Então, assim, eu acho muito difícil vocês fazerem uma boa dissertação sem isso, né, sem fazer um bom esqueleto, assim, não vou dizer impossível, né, porque eu sei que as pessoas têm particularidades, peculiaridades, mas acho pouco provável, digamos assim, não recomendaria. E aí a gente depois retomou um pouquinho, conversamos um pouquinho sobre a estrutura, né? Então a aula de revisão passada, ela acabou sendo uma aula um tanto teórica, não sei se vocês sentiram a mesma coisa, foi uma aula onde eu falei bastante, né? A gente retomou bastante coisas teóricas que a gente foi vendo ao longo desses encontros, dessas 13 semanas. E aí então hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, né? O plano para hoje que a gente converse um pouco sobre temas, que a gente fale um pouco dessa parte temática, que a gente tente pensar junto a possíveis temas. Então, a aula de hoje vai ser um pouco mais conversada, vai ter um pouquinho mais de respiro para vocês, então, finalmente chegarem na terceira aula de dissertação, que vai ser amanhã, que aí já vai ser com a coordenação, que aí vai ser uma aula bastante prática. Então, acho que vai ser legal, porque a gente vai conseguir, nessa parte de revisão, cobrir assim, vai dar conta de fazer uma revisão bem ampla, que vai cobrir bastante tanto a parte teórica, quanto a parte prática, quanto esse pensamento conjunto, de trazer algumas referências para vocês, alguns... Acho legal a aula de conversa, eu também, a gente que é professor adora falar com aluno. Então vai ser legal porque a gente vai conseguir cobrir uma parte bem grande da dissertação, e eu acredito que vocês têm praticado, né? Tem dado certo, assim, vocês têm enviado, a gente conseguiu fazer aquele contato, né? Que vocês puderam começar não só a ver as aulas, mas também enviar as dissertações de vocês. Então, isso, quando começou a acontecer, eu fiquei bastante feliz, né? Porque eu acho que é muito bom vocês receberem feedbacks, correções das redações de vocês. Eu espero que vocês estejam, que isso tenha dado certo, né? É uma coisa que eu não pude acompanhar justamente porque nas aulas gravadas a gente acaba não tendo esse contato, como a gente está tendo a oportunidade de ter aqui, mas isso é uma parte muito importante, né? Essa parte da prática e do retorno das correções e tudo mais. Gente, então, dito isso, eu queria começar a aula de hoje dizendo uma coisa que ela pode parecer meio óbvia, mas que ela é fundamental, assim, para mim foi fundamental quando eu fiz a prova do Enem, principalmente nessa... Isso vale para a prova inteira, que eu vou dizer, mas para a prova de dissertação foi especialmente importante, que é o cuidado e o controle do tempo, né? Eu sei que no contexto da prova, isso não é muito simples, eu sei que a gente vai fazendo a prova, a prova ela é difícil, ela demanda da gente, então eu sei que não, é fácil a gente se perder, às vezes a gente está fazendo uma matéria que a gente é bom, mas aí aquela prova desse ano está enroscada nessa matéria, aí a gente fica ali querendo insistir, porque é a matéria que eu costumo ir bem,
isso e aquilo, e não sei o quê, e se a gente não toma cuidado, a gente aí vai olhar, não fez a dissertação, vai olhar e tem meia hora, aí, meu Deus, né, aí aquele Deus nos acuda. Então, gente, tomem muito cuidado, né, porque a dissertação, ela é uma matéria, eu não quero puxar sardinha para o meu lado, juro, mas ela é uma matéria muito importante, também pelo fato de que ela vale muito na pontuação, né? Então, tenham esse cuidado, né? Entendam o tempo que vocês estão levando para olhar um tema, fazer um rascunho, fazer uma preparação de texto e fazer o texto. Entendam todo esse tempo, marquem ele, né? Cheguem na prova sabendo assim, olha, normalmente eu levo, sei lá, uma hora, normalmente eu levo uma hora, enfim, saibam o tempo de vocês. Isso é fundamental. E aí, quando deu esse tempo, usem ele, né? Se programem. Entendam que assim vai ser muito difícil vocês irem bem na prova do Enem se vocês não fizerem, se vocês fizerem uma dissertação que jogue muito para baixo a nota de vocês. Então não tem como fugir disso. E aí, então, o jeito de vocês saberem não é na hora. Né? Não adianta ali na hora você entender quanto tempo você leva para fazer uma dissertação. A melhor maneira, na minha opinião, né, uma coisa que funcionou muito, para mim ajudou muito, é entender previamente exatamente quanto tempo eu costumo levar. É claro que ninguém é robô, às vezes a gente faz um pouco mais fácil, às vezes é um tema que a gente tem mais facilidade, às vezes a gente tem menos, fica mais quebrando a cabeça, mas a gente consegue entender uma média conforme a gente vai praticando. Então, esse é um conselho, assim, que eu gostaria de começar essa aula 2 de revisão falando muito para vocês, né, passando isso para vocês, porque é uma coisa que funcionou demais para mim. Aí, quando a gente tem uma experiência que funciona para a gente sempre procura passar para os nossos alunos. Então, essa é uma coisa que ela pode parecer meio óbvia, assim, mas que ela é fundamental, que se a gente não tomar cuidado, a gente se perde, né? Eu, por exemplo, sou meio esbaforido com o tempo, vou vendo aquele monte de teste, aquele monte de prova, aquele monte de pergunta, então, se eu não cuidar, eu sou um daqueles que se perde um pouquinho no tempo. Então, tive muito que praticar isso e tomar esse cuidado. Ai, belezinha? Então, gente, para dar continuidade, a aula de hoje eu procurei fazer bem menos slides, né? Primeiro porque, como eu falei para vocês, a gente não vai ter tanta matéria como a gente viu ontem, e também porque ontem começou a dar um pouco de problema os slides, a internet, então a aula de hoje vai ser bem mais sucinta nesse sentido. Mas a primeira coisa que eu queria passar para vocês, e aí nessa parte eu acho que não tem muito como fugir dos slides, porque bem no finalzinho da aula, uma aluna, que me fugiu o nome agora, fez uma pergunta sobre os conectivos, né? Sobre como usar esses conectivos e como que eu faço para o meu texto para ele ter coesão, né? Porque essa é uma coisa que eu fico falando para vocês o tempo inteiro, é quase um mantra, né? Eu fico falando da coerência, da coesão, mas é que esse é um mantra do Enem também, então não tem como eu não repassar para vocês. Então, o que eu preparei para o início da aula de hoje um mapazinho, são umas sugestões de possíveis começos, de possíveis palavras que vocês podem usar para começar cada parágrafo de vocês, né? Eu fui pensando como começar uma introdução, ou com que palavra começar o parágrafo 2, que palavra usar para começar o parágrafo 3. Eu trouxe alguns exemplos, né? Então, essa é uma coisa que vai ser legal da gente ver junto, assim, é um esqueletinho. Então, eu vou colocar aqui o slide para a gente começar dando uma olhadinha nisso. Deixa eu ver. Só um minutinho, gente, que não está aparecendo aqui para mim, para eu compartilhar. Deixa eu abrir de novo. E hoje o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim.
Ah, maravilha, tá bom. Eu usei aquele fone um pouco melhor, então pelo jeito tá dando certo. Tá, agora deu certo, então vai entrar aí para a tela de vocês. Gente, então a gente está aqui, né, na aula 2. O índice da aula de hoje, o que a gente vai ver hoje, então, a gente vai ver essas sugestões juntos, né, agora, de como iniciar os parágrafos, parágrafo por parágrafo, com coesão na dissertação de vocês. E isso é possível justamente porque a dissertação tem aquela estrutura fixa, né? Então, o fato da estrutura dissertativa argumentativa ser rígida, ela gera uma previsibilidade nesse tipo de texto. É por isso que a gente consegue ter algumas palavras que normalmente elas vão funcionar, né? Se você estiver ali meio perdida, meio perdido, meio sem ideia de que primeira palavra, como que eu começo, né? Qual que é a primeira coisa que eu falo para então desenvolver um raciocínio, para não me perder. Então, justamente por ela ter essa estrutura rígida, que a gente consegue pensar e prever essas palavras. É uma mágica aí, né, que a gente vai ver junto, vocês vão ver que legal que fica. Depois a gente vai falar brevemente sobre alguns temas que já caíram no Enem, né, e aí eu acho que a importância disso, é claro que se eles caíram, provavelmente eles não vão cair de novo, mas é só para a gente bater o olho, falar brevemente sobre eles, porque também eu acho importante a gente olhar para o que veio acontecendo, olhar um pouquinho para o passado, para tentar enxergar um pouquinho do que pode vir, né, de possibilidades de futuro. E aí, finalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre temas atuais importantes que podem aparecer nas provas, não só do Enem, mas eventualmente em outros vestibulares que vocês eventualmente vão fazer. Gente, aí agora eu estou naquele esquema, né? Como eu estou compartilhando a tela para vocês, eu não consigo enxergar se alguém escrever no chat. Então, enquanto isso estiver acontecendo, se vocês tiverem com alguma dúvida ou quiserem fazer alguma questão, aí vocês façam por áudio, tá? Então, gente, para a gente iniciar os parágrafos, né, da dissertação com coesão, eu separei aqui, eu coloquei 1, 2, 3 e 4. Essa numeração, ela equivale aos parágrafos, né? Porque normalmente a redação de vocês vai ter 4 parágrafos, né? E aí você vai perguntar, Edu, mas isso é obrigatório? A minha dissertação tem que necessariamente ter 4 parágrafos? Eu vou te falar, não. Mas esse é o modelo mais modelo mesmo, né? É o que mais segue à risca a estrutura proposta pelo próprio Enem, né? Então, o número 1 é a introdução, o número 2 é a apresentação da tese, o número 3 é o desenvolvimento dessa tese, é o aprofundamento daquilo, e o número 4 é a proposta de intervenção social ou a conclusão, né? Então, gente, no número 1, na introdução, a gente vai estar ali fazendo o quê, né? Para que serve uma introdução? A introdução é quando a gente vai estar contextualizando aquilo que a gente vai falar e iniciando uma tomada de posição. Então, é muito comum a gente começar a introdução com algum artigo definido, como, por exemplo, o, a, ou usar coisas como no, na. Essas são palavras muito comuns para começar uma introdução. Por exemplo, o sistema de saúde no Brasil está sofrendo por falta de investimentos do governo. A educação no Brasil está enfrentando dificuldades porque há uma disparidade entre escolas públicas e escolas particulares, né? Então, perceba, é um modo muito comum, quando eu estou contextualizando ali numa introdução, eu usar artigos definidos como esses, o, a, no e na. Depois a gente vai olhar, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente vai olhar para uma dissertação para vocês enxergarem melhor, né, como essas palavras se encaixam, mas podem confiar que essas são palavras boas, são palavras mágicas, então é muito comum a gente começar uma introdução assim. Depois, no parágrafo 2, que é quando vocês vão estar introduzindo, de fato, a tese de vocês,
quando vocês vão estar apresentando de um modo mais claro, né, a tese de vocês, então, pode funcionar muito bem expressões como assim, em primeiro lugar, a princípio, ou nesse contexto, né? Por que nesse contexto? Porque o contexto ele foi apresentado por vocês na introdução. A introdução nada mais também do que uma contextualização. É sobre o que? Sobre o que vai ser isso, né? Sobre o que vai ser esse texto. Então, em primeiro lugar, a princípio, nesse contexto, essas são ótimas palavras para iniciar o segundo parágrafo de vocês. Depois, no terceiro parágrafo, que é quando a gente vai, então, aprofundar, né, a gente vai somar, a gente vai trazer ainda mais argumentos, a gente vai ainda mais fundo, então a gente pode usar expressões como em segundo lugar, ademais, soma-se a isso, além disso. Então, é muito essa ideia de continuidade, de adesão, de somar, de aprofundamento, de profundidade, né? Esse é o caminho que o Enem sugere para vocês, né? Uma apresentação e um aprofundamento daquilo que foi apresentado. É claro que nesse aprofundamento vocês podem retomar outros aspectos, né? No exemplo de ontem, eu lembro que a gente conversou muito sobre um texto que a pessoa que escreveu o texto, ela começava falando, a gente estava falando sobre questões da internet, de algoritmos, de controle, de dados. Então, ela começava falando, ela poderia, por exemplo, em primeiro lugar, isso afeta a publicidade, o modo como consumimos produtos, porque os anúncios ficam chegando. Ela poderia dizer, em segundo lugar, ou ademais, ou soma-se a isso, há questões ideológicas ou questões de informações falsas que chegam até nós por conta do controle dos algoritmos. Então, perceba, existe um encadeamento lógico, existe uma coesão no uso dessas palavras e dessas expressões. E aí, para terminar, é muito comum a gente terminar com expressões como, quando a gente vai começar a proposta, né, e fechar o texto, então é muito comum a gente utilizar palavras como portanto, assim, diante de tudo que foi exposto, diante de todo o exposto. Essas são expressões que elas quase que garantem uma coesão, pelo menos no início, pelo menos no encadeamento dos parágrafos. É claro que a coesão ela vai além disso, né? Ela também envolve o encadeamento de uma frase na outra. Mas esse eu achei importante trazer isso aqui para vocês, porque é uma coisa que até, eu acho que ela pode até facilitar na hora da montagem do esqueleto, e também eu acho que ela pode te ajudar se por acaso no meio ali dessa montagem, ou no meio da escrita, você se sentir perdido ou perdido, né? Porque ela já vai te dando pistas lógicas de como que o seu texto pode se desenvolver, né? Porque se eu coloco em segundo lugar, se eu coloco ademais, se eu coloco soma-se a isso, necessariamente eu tenho que falar alguma coisa que está aprofundando ou que encaixa no que eu falei no parágrafo de cima, que é quando eu comecei falando em primeiro lugar, a princípio, nesse contexto. Ou então, se eu estou chegando ali no fim do meu texto, se eu estou falando, portanto, assim, diante de tudo que foi exposto, necessariamente eu estou num plano que eu já estou ali fazendo um fechamento de texto, que eu já vou começar a fazer uma proposta para acabar para finalizar a dissertação. Então, eu achei interessante trazer. Algumas dissertações, elas usam, assim, no segundo parágrafo, elas dizem em primeiro lugar, e no terceiro parágrafo, elas dizem em segundo lugar. Eu acho meio feio, mas o Enem não liga, né? Aí eu daria uma floreadinha, eu colocaria, se eu coloquei em primeiro lugar, eu faria, sei lá, demais, ou soma-se a isso, ou... ou então eu colocaria a princípio nesse contexto e depois em segundo lugar, mas eu já vi a dissertação que recebeu nota máxima dessa forma, colocando no segundo parágrafo em primeiro lugar e no terceiro parágrafo em segundo lugar. Então, se te ajudar, se achar que fica mais fácil, pode usar sem medo, porque pelo menos até agora isso tem sido bem aceito pelo Enem. Tá, deixa eu ver. Tudo bem até aí, gente? E aí, então, para isso não ficar num plano tão abstrato,
Eu vou ler uns trechinhos para vocês de início de parágrafos, onde vocês vão ver como isso encaixa perfeitamente, ainda que a pessoa não tenha usado necessariamente a mesma coisa. Mas vocês vão ver como isso ajuda a fazer, a trazer essa coesão, né? Então, por exemplo, um texto que eu trouxe para vocês, ele começa da seguinte forma. No filme Matrix, clássico do gênero de ficção científica, eu vou até parar de partilhar a tela, espera só um minutinho. Que aí vocês não ficam com essa tela preta. Então, por exemplo, eu vou ler um texto para vocês que ele é do mesmo tema, né, que a gente estava vendo na aula passada, que é sobre aquela questão do controle dos dados na internet. E aí a pessoa começa a dissertação da seguinte forma: no filme Matrix, clássico do gênero de ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta. Então, veja, ela começa fazendo a introdução, ela já começa mandando um no. Agora, se ela tivesse colocado o filme Matrix, já funcionaria. Por quê? Porque ela está definindo qual que é o tema, ela está fazendo uma introdução. Então, vai ser muito comum você usar um artigo definido aqui. Aí, o segundo parágrafo, que eu falei para vocês, ela começa, em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo, aí ela segue. Mas ela começa, em princípio, cabe analisar. Agora, perceba como se ela tivesse falado assim, em primeiro lugar, cabe analisar, encaixaria igual, teria coesão. Um parágrafo estaria muito bem encaixado no outro. Por quê? Justamente porque a dissertação ela tem essa estrutura, ela tem esse caminho lógico. Então é por isso que a gente consegue enxergar esse padrão. Aí, no terceiro parágrafo, quando ela está aprofundando, né, quando ela está fazendo a aprofundação dessa tese que foi apresentada, ela começa, ademais, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Isso ocorre na medida em que... Então, perceba, quando ela usa esse ademais, de novo, ela poderia ter usado soma-se a isso, a influência do... somado a isso, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Agora, ela poderia falar assim, em segundo lugar, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Então, olha que mágico, gente. São palavras que quase que necessariamente elas vão garantir a coesão, pelo menos entre o parágrafo da dissertação de vocês. E aí, no final, ela diz, assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação. Agora, ela poderia dizer algo como assim, portanto, faz-se necessária a atuação. Ou ela poderia dizer assim, diante de todo exposto, faz-se necessário. Então, perceba que essas são algumas palavras que é claro, vocês não têm que usá-las, né? Vocês vão fazendo a dissertação. Ah, vocês preferem a tela com texto? Ah, então, então desculpa. Deixa eu voltar Deixa eu voltar a compartilhar. Só um minutinho. Vocês gostam de ver para crer, né, gente? Mas então vamos ver. Então eu já estava aqui, ó, estava lendo aqui a parte final, quando ela diz, assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação. Perceba que se a gente mudasse essa palavra como para coisas como, portanto, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação, ou diante de tudo que foi exposto, pode-se concluir que faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação. Essas são palavras que elas vão ter encaixe, né? Independente do que vai vir, do que vai acontecer, por quê? Porque elas dizem respeito à própria estrutura da dissertação. A estrutura da dissertação ela já pede uma dinâmica, e essas são palavras que meio que garantem essa dinâmica. Então, gente, veja só, não é que eu estou dizendo para vocês que vocês têm que usar essas palavras que eu estou mencionando. Aham. Tá bom, gente. Não, imagina, eu vou, vou compartilhar.
Pode ficar tranquilo, eu sei. Às vezes a gente consegue prestar atenção, algumas pessoas é mais ouvindo, algumas pessoas é vendo, é por aí mesmo. É... Mas então, gente, perceba, não é que eu estou dizendo que vocês têm que usar essas palavras, né? Eu vou então voltar para o slide que tem aquelas as palavrinhas que eu trouxe. Mas eu posso dizer para vocês que essas são palavras que vão ajudar muito, principalmente se vocês estiverem com dúvida, se vocês estiverem já com o tempo mais contado, ou se vocês se sentirem ali no meio do processo da feitura do texto de vocês, se vocês se sentirem perdidas ou perdidos, tipo assim, nossa, mas como que eu começo? Né? Às vezes uma palavra, às vezes o mais difícil de fazer o texto, eu não sei se vocês sentem da mesma forma, como eu, mas muitas vezes para mim, parece que o mais difícil de começar um parágrafo é a primeira palavra, né? É saber que primeira palavra colocar. Então, aqui eu estou voltando a compartilhar com vocês. Então, essas são as palavras, né? Na um eu coloquei o, a, no, na, que são artigos mais definidos, né? Que eles servem muito para introdução. Depois, em primeiro lugar, a princípio, nesse contexto, são palavras que quase sempre vão servir para o segundo parágrafo. Depois, terceiro parágrafo, em segundo lugar, ademais, soma-se a isso, além disso. São palavras que quase sempre vão servir. E para finalizar, quase sempre vai dar certo. Começar com portanto, assim, diante de todo o exposto, né? Então, como eu estou falando para vocês, não é uma coisa que eu estou trazendo para aprendê-las, né? Para aprendê-los, para tipo, nossa, então, será que eu tenho que usar? Será que eu tenho que começar assim? Não. Mas se você estiver se sentindo com dúvidas, estiver se sentindo perdido, estiver com dificuldade de organizar o teu texto, as tuas ideias, eu acho que essa pode ser uma boa bússola, assim, uma boa ajuda. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Beleza. Mas acreditem, gente, essas palavrinhas são mágicas. E então tá, então é isso, né? Essa então foi a primeira parte da nossa aula de hoje, desse nosso encontro de revisão. E aí, então, eu vou começar conversando com vocês agora, então, sobre alguns dos temas passados do Enem. E aí, para a gente poder, então, finalmente, para finalizar a aula de hoje, conversar sobre possíveis temas, sobre temas importantes que estão acontecendo, e justamente por serem importantes e estarem acontecendo, se eles sempre estão sujeitos a aparecer aí, seja no Enem, seja em alguma outra prova de vocês. Então, gente, alguns temas que já caíram no Enem. Em 2016, o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Depois, em 2017, o tema foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse foi um tema. O primeiro tema ele é muito relevante, quer dizer, todos são de algum modo bastante relevantes, né? O Enem costuma passar temas que têm importância. Esse da intolerância religiosa ele ganhou bastante relevo, né? Eu falei brevemente sobre isso com vocês agora, né? Nesse contexto de pandemia, eu vi muitas notícias de terreiros, de casas de umbanda, de casas de candomblé sendo atacados, sofrendo intolerância. Esses desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, muita gente, eu lembro que quando caiu esse ano, ficou assim, um tema que ele parece difícil, né? Um tema que se assusta, porque ele é meio inesperado, mas ao mesmo tempo ele é um tema interessante justamente por isso, né? Por ele
Gente, eu tô tentando falar aqui com o professor pelo WhatsApp, mas ele não tá recebendo mensagens, então eu acho que ele deve ter tido algum problema com a energia ou algum problema com a internet da casa dele. Eu acho que não foi tipo que só caiu a internet, eu acho que aconteceu alguma outra coisa. Então, a gente vai esperar um tempinho a mais. Caso ele não volte, a gente vai encerrar por hoje e aí depois eu converso com ele, ver se ele consegue disponibilizar o resto do material para vocês, tá? Ou a gente vê como é que a gente vai resolver essa situação, beleza? Mas vamos esperar mais um tempinho por enquanto, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Esse é Oi. o, esse é Oi? o AD, né? Fala, Rafa. Eu ia sugerir para a gente conversar sobre o que vocês acham sobre o possível tema. Vocês estão estudando alguma coisa em específico? Estão lendo alguma coisa? Eu acho que eu vou parar a gravação só, então. Peraí.